E aí, como você tá? Prazer, eu sou a Ashley, eu sou poeta, sou produtora cultural, faço parte do coletivo da Funk Ground e hoje estamos aqui na nossa grande estreia do podcast Foca Nelas. E hoje o nosso tema é falar sobre o acolhimento das mães nos eventos daqui, principalmente da periferia da Zona Sul. E hoje, por acaso, né, nesse momento especial, eu estou grávida de 9 meses e eu acho que nesse momento eu estou meio que com essa ideia na cabeça, tanto para encerrar esse ciclo, para começar esse novo, para receber essa criança da melhor forma. E eu acho que eu preciso entender um pouco mais sobre isso, sabe? Tipo, principalmente por ser uma área que eu atuo. Então, hoje eu convidei uma pessoa muito maravilhosa, muito especial. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho daí da sua casa, de onde você estiver assistindo, a Tata Alves. Obrigada pelo convite. De nada, eu que agradeço de você agora ter vindo tão longe para estar aqui hoje. Tão distante, né? Tão distante. Mas quer que você se apresente um pouco mais pra gente te conhecer melhor, né? Massa. Bom, eu sou a Tata, né? Tata Alves. Meu nome, na verdade, é Tayânide, mas fica difícil de pronunciar, então para chamar ali na hora do SUS, na hora dos eventos culturais, o Tata fica mais fácil, né? A pronúncia. Eu sou mamãe de gêmeos, eu tenho o Brian e o Breno, que são univitelinos, né? Sou candomblessista, então dentro das religiões de matrizes africanas, eu sou considerada Iá Ibeji, que significa mãe de gêmeos. Sou escritora, produtora cultural, isso, faxineira nas horas vagas lá em casa. Esse movimento aí da arte, operária da arte, eu diria. Ai. Que tudo, você faz um pouco de tudo, tá? Eu admiro você. Mas, acho que esse tema, eu acho que é um tema bem polêmico, porque parece que, tipo, eu tenho mãe, mas ela fica em casa, sabe? Tipo, eu tenho mãe e, tipo, você é filha da puta, mas eu não, tá ligado? Coisas do tipo, parece que a mãe é muito só colocada nesse lugar de cuidado, né? Tipo, então você é mãe, então você não faz outra coisa além de ser mãe. E as pessoas, sempre que elas te vê, antes dela lembrar da sua pessoa, parece que ela lembra disso, né? Então, tipo, parece que tem um lugar até de um esquecimento de nós mesmos como mulher, como artista, além de outras formas. E eu queria saber como você começou a frequentar os eventos. Assim, já, como foi essa sua introdução na cultura? Bom, eu conheci o ambiente cultural a partir do convite do Rogério Gonzaga, que articulava um evento chamado Praçaral. Esse evento ainda existe, né? Acontece, tá na agenda aí daqui do Capão, inclusive. E ele trabalhava na Casa de Cultura do Candearte. Ele meio que cuidava da portaria, assim. Quando eram os dias de capoeira, ele quem abria. E era muito pertinho da minha casa, né? O Candearte, da casa que eu morava em Taboão da Serra. E quando eu ia buscar os meus filhos, né? Da rotina de ir trabalhar e buscar eles na cuidadora, porque minha família não ficava com os meus filhos, então eu saía do trabalho, eu deixava eles na creche, na perua. Aí eles ficavam na creche, aí a perua entregava na casa dessa senhora e eu ia recolher as crianças lá depois do trabalho, assim. E aí ele me via nesse movimento, né, de passar por ali, entre a Casa de Cultura e tal. E aí, um dia ele me chamou no Instagram, falando, eu acho que eu vi você com 2 crianças gêmeas. Eu falei assim, aonde? Ele, aqui no Marabá. Não, então era eu mesma, que eu era a única mãe de gêmeos ali da minha região, né? Então, essa era a referência que as pessoas tinham de mim. A menina do cabelão ou a menina que tem gêmeos. Era o meu marco, assim, né? O carimbo. E aí ele me convidou para ir pro Candearte para conhecer. Eu falei, eu não quero não tenho tempo. Chego mal cansada de casa, não dá tempo. E a gente foi criando uma amizade e acabei conhecendo a Casa de Cultura do Candearte, que é gestada pelo mestre Magela. E nesse processo, ele parava em casa. Minha mãe fazia café, ele tomava café e já estava íntimo já, da gente lá. E aí, numa dessas, ele viu os meus cadernos, né, com os escritos. E viu um potencial ali de literatura, que eu não enxergava. Então, eu sempre escrevi
A escrita veio na minha vida como uma forma de um psicólogo, porque meu pai tem questões com alcoolismo. Então, toda vez que tinha uma situação em casa, eu subia para a beliche, que era onde eu sentia que eu me levava daquela situação ali que estava acontecendo na minha casa, da treta, da discussão, das agressões. E escrevia. Só que não numa perspectiva de lançar livro, né, de me ver escritora, era um desabafo mesmo, era um psicólogo, caderno. Eu fiz um comercial em 2015 para a Dove, de cabelos cacheados. E o Rogério, ele é muito bom com administração, assim, né? Dinheiro, finanças. E aí eu conversei com ele, vou ganhar essa grana aqui, eu não sei muito bem o que fazer. Aí no contrato tava um valor, só que tava um valor em euros. Aí quando reverteu, era mó grana. Tipo, eu falei, caralho, muito dinheiro que eu... Né? Nossa cabeça que nunca tinha recebido um valor daquele. O que eu vou fazer com isso e tal? E aí recorri a ele para ele me ajudar. Ele falou, tá, faz um livro. Eu falei, não, Rogério, quero fazer uma coisa que me dê dinheiro. No livro não vai dar dinheiro, o brasileiro não lê e tal. E aí ele falou assim, não, faz um livro, faz uma tiragem pequena e lança lá no Praçaral. O aniversário do Praçaral é sempre dia 25 de janeiro, junto com o aniversário de São Paulo. E aí eu não coloquei muita fé assim, não. Eu falei assim, quem vai vender livro assim é quem é estourado, né? Paulo Coelho, sei lá. Eu não vou estourar de vendas. Só que aí fui ajudando minha mãe, ajudando meu pai, limpando nome de parente, né? E aí o dinheiro vai acabando. Quando eu tava acabando, eu falei, não, agora eu preciso pensar em uma coisa que vai ser rentável. E aí decidi arriscar fazer a primeira tiragem dos meus livros, que é o primeiro, Reticências, e lancei no Praçaral. E aí o Praçaral tinha um acolhimento com as minhas crianças, né? Porque tinham redes penduradas nas árvores, que eram as redes de leitura, então eles gostavam de ir, ficar deitados lá. Tinha um acolhimento, mas não tinha uma responsabilidade com aquelas crianças no espaço. E aí ficava muito ruim de eu estar indo sempre lá, né? Eu morava no Taboão da Serra, então eu tinha que pegar uma condução para parar aqui no Capão Redondo. E aí era muita treta, os meninos eram muito novinhos, 2, 3 anos, então entra no colo com um para subir a escada, aí vai lá, pega o outro, entra no colo para subir com o outro, aí catraca e tal. Então era bem exaustivo querer continuar tendo experiências de formação, né? Porque os saraus eles nos formam sem ter essa sendo muito cansativo, assim, né? Porque os saraus eram à noite, geralmente são à noite, então eu saía do trabalho, pegava as crianças lá, tomava banho, dava banho neles e vinha para o sarau, depois voltava para o sarau, do sarau para casa. Então isso foi cansativo para mim, e aí eu vi a necessidade de ter um coletivo. Aí a partir daí que nasce o Sarau da Ponte para cá. O primeiro livro, eu comecei a convidar todo mundo da minha quebrada, assim, ia nas biqueiras, falava para os traficantes, cola lá, porque estudaram comigo, eram amigos do meu irmão, eram amigos do meu pai. E eu falava, eu vou lançar um livro e tal, você é intelectual e tal. Mano, não sei se eu sou, mas vou lançar, queria ver todo mundo lá. E fui chamei os diretores das escolas que eu participei, os professores, assim, queria ver a minha quebrada mesmo lá. E aí, para minha surpresa, no dia do lançamento, eu vendi de 100 livros, que era a tiragem pequena que a gente fez, eu vendi 80. E aí, fiquei me achando rica novamente, né? Falei, uau! Acredita? Deu certo e tal. E aí, a partir daí, eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu acho que também é uma dificuldade de muitas mulheres pela questão da educação, que era a direita e esquerda, local, né? Então, meu pai deixava que eu fosse até a padaria que era na esquina da minha casa. Se o pão de lá acabasse, eu tivesse que ir pro próximo bairro, quem ia era meu irmão. Filho, você vai lá, quebra a direita, vira aqui, não sei o que lá. Então, o menino já é instruído para ter essa referência de geografia, né? Eu não, e até hoje eu sou travada com isso. Só que o livro fez com que eu desbravasse esses lugares. Então, eu lancei o livro em todas as zonas de São Paulo, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Centro. E isso fez com que eu tivesse coragem de encarar esse medo, né? De ir, ficar perdida e tal. E aí, a partir daí, eu começo a gerar os meus projetos, a partir daí. E, tipo, nesse trabalho que você tinha, com que você trabalhava, no caso, que você fala que fazia esse caminho sempre? Acho que foi uma curiosidade, me ficou. Olha, eu comecei a trabalhar com 13 anos, num escritório chamado Pingo Nui. E a Pingo Nui era um escritório de uma mulher negra, Marinette.
E a Marinette, ela não era vaidosa, tanto que ela ia trabalhar de pijama, assim, que ela morava muito pertinho do escritório. Mas as unhas dela eram uma coisa mais linda, assim, eram sempre impecáveis e bem vermelhonas, sabe? Eu achava aquilo lindo. Então, quando ela batia no teclado, eu achava aquilo bonito, sexy, sabe? Tipo, e era dela a empresa e era uma mulher negra, eu achava aquilo incrível. Então, eu cresci querendo ser secretária. Eu achava que era uma profissão chique, assim. E aí trabalhei com ela por muitos anos, separando papéis nesse escritório. E a demanda começou a aumentar nesse escritório e ela sugeriu que precisava de mais uma pessoa, de contratar mais uma pessoa para ir para o computador. Quando eu peguei o meu primeiro salário da Marinette, eu fui no Ferro Velho e comprei só o teclado. Eu não tinha uma relação com o computador. Comprei o teclado e eu ficava treinando no teclado vazio, assim, né? Tipo, cantava músicas e tentava acompanhar para que minha digitação ficasse tão rápida quanto a dela. Então, eu cantava Borboletinha, Tá na Cozinha, para me familiarizar com as teclas do teclado. E aí, quando ela chegou nesse período de contratar alguém, eu falei que eu queria a vaga. Eu falei assim, não, mas eu consigo. Ela, você, Tayane, né? Chama de Tayane. Você, Tayane, de 14 anos? Eu falei, mas deixa eu tentar. E aí ela me colocou no computador, eu ficava observando como que ela ligava, como que ela desligava o computador, então eu sabia algumas coisas. Aí ela abriu o Word e eu teclei lá e ela viu que eu sabia digitar. Eu não sabia a pontuação, não sabia, tipo, que tinha que apertar o shift para as acentuações, tá? Os comandos eu não sabia, mas eu tinha essa propriedade do teclado. Então foi o primeiro trabalho que eu tive. E aí foi com esse trabalho que eu comprei meu primeiro computador. E aí eu comecei a trabalhar nesse ramo, assim, escritório, secretaria, recepção. E aí desse trabalho especificamente eu trabalhava dentro do estádio do Morumbi. E eu odiava porque eu sou corintiana roxa. Então eu trabalhava lá dentro e era um lugar muito elitizado. Então, eu sofria muitos racismos estruturais porque eu era uma recepcionista negra que sempre assumiu os meus cabelos. Então, a minha família, ambas as partes, a gente sempre teve a noção da identidade. E a família da minha mãe, que é uma família bem matriarcal, são só mulheres, 7 mulheres, elas trabalham, a maioria delas, na área da beleza. Então, a gente sempre combinou de nunca alisar os cabelos. Então, isso já vem da minha família muito empoderado, assim. Então, quando eu ia para esse salão que eu trabalhava, eu ia já preparada para receber algum tipo de provocação, né, de crítica e tal, mas eu já ia com a língua afiada e tal. E aí trabalhava no estádio do Morumbi, enquanto recepcionista num salão de estética. E, tipo, quando você passava, assim, na frente da Casa de Cultura, né? Então, tipo, foi meio que uma guinada muito grande na sua vida, né? Tipo, partir, assim, cair foi de maluco, cabeça. porque eu venho de uma família cristianista, né? Pseudo-cristianista, porque o pessoal fala que é crente, tem a galera que fuma, tem a galera que tá todo dia no forró, mas pra julgar você, eles são evangélicos, né? Tinha muito esse peso, assim, em casa. E quando eu ouvia a Casa de Cultura, a minha relação era o preconceito. Eu falei assim, mano, eu não vou entrar nesse bagulho, só macumba que toca aí. E aí eu não tinha esse interesse, nem curiosidade, nem nada. Eu falei, mano, não quero, só toca isso, não tem nada diferente, só macumba, só barulho, só barulho. E eu não tinha uma vontade de entrar. Eu fui inserida a partir do convite do Rogério. E aí comecei a entender o universo cultural que tem através de tambores, né? E aí os gêneros, ritmos, as danças. Hoje sou macumbeira. Mas foi uma transição muito maluca, assim. Foi uma coisa, um giro bem... E você já tinha quantos anos, eu pergunto? Uau. Eu acho que eu tinha... Os meninos já tinham 3. Eu tinha uns 20, 21 anos. 20, 21. Porque eu engravidei com 18, ganhei as crianças com 19. Quando eu começo a acessar o pré-saral, eles tinham 3. Então, acho que tinha uns 21 anos. Era novinha. Bem novinha. Uau. Acho que, então, tipo, o pré-saral foi o... Assim que se pronuncia? Pré-saral. Pré-saral. Pré-saral é foda. O pré-saral, tipo, lá você fala que tinha esse acolhimento, mas não tinha essa responsabilidade. Tipo, é parecido, mas não é a mesma coisa, né? Tipo,
Como foi pra você, tipo, com os seus filhos e tá lá e tem todo esse trâmite, porque o Taboão da Serra, por mais que seja logo ali, não é tão logo ali. Sim. Então, A Yolanda Farias, que fazia parte também do núcleo do Praçaral, ela é uma mulher muito poderosa. Ela era DJ, inclusive, de samba rock, de festas nostalgias. Ela me levava, quando tinha alguém que tocava samba rock, ela me conduzia no samba rock, que é uma linguagem que eu amo. Então, a Yolanda, ela sempre me acolheu muito. Assim. O Rogério também, quando ele estava com o carro, ele sempre me levava em casa, me deixava em casa. Ele tinha esse cuidado. Mas isso não era direcionado para uma educação daquele público. Então, aquilo partia de pessoas que tinham afinidade comigo. Não era uma parada que você educa aquele público para receber as famílias, né? Então, quando eu não só lá, né? Lá era o lugar desses assim, que eu frequentei, que eu tinha um acolhimento. Mas existiam lugares que eu ia com as crianças, eu tinha um tratamento, e quando eu ia solteira, eu brinco assim, né? Quando eu ia solteira, era um outro tratamento, era uma outra recepção. Então, aquilo começou a me limitar de estar nos lugares. É aquilo, né? Onde os meus filhos não são bem-vindos, eu também não vou. Então, eu comecei a selecionar bastante os lugares que eu queria estar com as crianças para que eles não sofressem esse tipo de repressão. porque parece que o nosso mundo não é feito para as crianças, né? Por mais que elas sejam o futuro. Exatamente. Eu falo muito disso numa poesia chamada Negligência, que fala desse lugar. Fala, mas vocês falam que as crianças são o futuro da nação e elas não estão aqui sendo inseridas, né? Então, os saraus não pensam, na maioria deles, não vou generalizar, mas não pensam uma programação para criança. Tem o mês da criança, você vai lá e traz a temática. Mas uma programação que inclua não existia. Então, pensa, para criança é chato. Você tá lá num ambiente que é gostoso para você, quanto poeta, que vai entender a rima, o verso, né, a poesia, a história da pessoa, mas para criança, né? Então, é a partir daí que me aguça de idealizar o projeto do Sarau da Ponte pra cá. E eu, tipo, assim, eu que já fui no Sarau do Ponte pra cá, né? A gente, tipo, tem um exemplo, a parte da ciranda, por mais que seja algo, tipo, bem até espiritual mesmo, sabe? Tipo, de ter essa conexão com as pessoas, é uma brincadeira de criança. Então, tipo, acho que tem essa coisa de incluir, só que é pra todo mundo de uma maneira bem sutil, vamos dizer assim. Uhum. Essa ciranda eu trago como uma referência ao Mestre Magela. É um cara que eu amo muito, eu amo ele de paixão, ele me acolhe, né, como um pai, assim. A Tula Pilar era uma mãe para mim no ambiente cultural e o Magela era um paizão, assim. Então ele sempre me incluía, ele ia em casa, comia comigo e tal. Então a ciranda é uma linguagem que eu aprendi na Casa de Cultura do Candearte. O Sarau do Binho também traz essa dinâmica, né? Então tinham muitas cirandas no final das edições do Sarau do Binho, quando eram na praça. Mas eu aprendi na Casa de Cultura do Candearte. E o legal é porque o Sarau da Ponte pra cá acontecia na Praça do Campo Limpo, então a gente se relacionava com a produção, que éramos nós, né? Os peões ali do sarau, os convidados, os artistas, os transeuntes, por conta das escolas que estavam em torno, mas principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, naquele momento, você tinha que dar a mão para um cara que tá todo sujo. Como que você vai acolher? E aí eu percebia, aí era o filtro que eu fazia ali de longe, né? Eu falava, aquela pessoa ali disse tudo isso na poesia, mas não teve coragem de pegar na mão do cara. E aí a ciranda trazia essa equidade. Mas eu observava bem esse lugar, assim, né? Vou dar a mão para uma pessoa que é trans, né? Então, eu observava os caras ali, tal, do rap. Aí, chegava a trans para dar a mão, os caras já... Então, tudo isso era observado, assim, por mim. Então, você já fazia o filtro. Já. Aquele não chegou mais. Coraçãozinho ali, ó! Eu via. E o sarau... na praça e a minha maternidade me fizeram ter dois sentidos mais aguçados, que é a visão e a audição.
Então, como eu estava gestando um evento ali na praça e eu vivi várias represárias, né, do Estado, policiais mesmo, de quererem boicotar, de me assediarem, já aconteceu. Eu era uma mulher na praça gestando uma parada que só vinha homem, né? Tipo, a maioria dos convidados eram homens. As mulheres não tinham ainda tanta imersão nesses espaços com uma imponência mesmo. Então, a maioria dos convidados que já tinha CD lançado, que já tinha livro lançado, eram os caras. E aí, quando eu estava ali naquele ambiente, eu tinha essa visão... Eu estava olhando aqui, mas eu conseguia ver de uma forma panorâmica tudo que estava em volta. Porque minha preocupação era violência com uma outra mulher naquele... Tipo, a gente entrou na casa das pessoas em situação de rua. Então, eu acho que é muito importante falar isso. O Sarau da Ponte... ele se instaurou numa praça. Mas antes dele acontecer, existiam pessoas que moravam lá. Então eu cheguei, fui lá na barraca dos caras, troquei ideia. Falei, mano, é isso, quero fazer uma parada aqui. Mas aí pra comer com vocês vai ter que aceitar Jesus também. Porque já tinha uma intervenção das igrejas cristianistas que levavam hoje, comida, mas só se eles aceitassem Jesus. Não, mano, você come lá e tal, é tudo nosso. Então eu pedi licença pra eles pra entrar. E aí eu tinha preocupações das violências entre eles, né? A relação tóxica de relacionamentos ali de pessoas que moram em situação de rua. Então eu ficava atenta se tinha alguma mulher pedindo socorro. Atrás das creches tinham as meninas que trabalham com prostituição. Então eu fazia um movimento de acolhê-las. Sempre quando eu ganhava das marcas que me mandavam, batom, maquiagem, fazia o vídeo lá para a empresa e dava para elas como uma ferramenta de trabalho. Então eu entendia que elas escolheram aquele lugar como uma fuga também, às vezes, das suas casas, né? Tinha esse lugar, tipo, mano, em casa aconteceu isso e tal, tô aqui. Mas que aquilo, assim como a caneta era um instrumento de trabalho para os poetas, o batom era um instrumento de trabalho para as meninas que trabalhavam com prostituição ali. Então eu também fazia essa inclusão e ficava atenta se elas estavam sofrendo algum tipo de violência. E aí o microfone é poderosíssimo, né? Então, se eu percebia alguma coisa nesse lugar, eu já alarmava. Ei, fulana de tal, volta ali todo mundo ali. Tal, tá vendo aquela fulana tá sendo agredida? Tem como alguém ir ali? E aí eu movimentava os caras, né? Tipo, a galera que tava lá pra não deixar que isso aconteça, né? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente mete a colher, a concha, a colher de pau, a faca, se precisar. Mas a gente não podia estar ali sendo cúmplice, né, de situações como essas. E hoje em dia, você, como produtora cultural, e frequentando outros eventos e vendo o comportamento das pessoas, acho que não só de quem frequenta, mas também de quem organiza. Não sei se você recebe, né, mas você acha que você cria esse ambiente não só de acolhimento, mas também de responsabilidade, tipo, tem como uma pessoa, talvez, nem aquela sua poesia também, que você fala, tipo, nossa, mas parece que sempre é outra mãe que vai lá e me acode pra ficar olhando meus filhos pra eu fumar um cigarro, usar o banheiro. Você acha que o Sarau da Ponte pra cá, talvez, por exemplo, criou esse ambiente? No Sarau da Ponte pra cá, sim. Com certeza, assim. E eu faço questão de que quando as crianças estão dispersas ou querem ir ao banheiro ou algo do gênero, eu convido os homens para esse lugar. Fulano, você poderia levar a criança aqui no banheiro? O cara fica hiper sem graça, fica puto, né? Você vê ali na expressão dele, mas ele tá em público. Então ele não vai dizer que não, sabe? Então, e aí eu sempre trago essa provocação, né? Então a gente tem atividades com crianças no sarau e responsabilizá-los, né, disso ele vai entender. Ou ali na hora, ou depois que passar a raivinha, mas ele vai entender que aquele ambiente é um ambiente acolhedor, é um ambiente pensado para famílias. É uma gestora, né? Tipo, eu pari, eu sei de que eu tô falando, né? Desse lugar, dessa ausência. Então, com o sarau, eu sempre faço essa provocação. Gente, geralmente o espaço de brincar das crianças no Sarau da Ponte pra cá, ele não é num canto esquerdo lá com um pano, não. Ele é no centro, entre o palco, o público, o centro das crianças. Porque esse olhar tem que ser essa comunidade. E aí eu provoco, vocês falam tanto, né, sobre religiões de matrizes africanas, sobre a relação indígena, né, que tem uma galera aí que tá nesse pico de falar da relação indígena como modismo, e não é cultural, é natural cuidar do filho do outro. Então, como que a gente
traz isso nas poesias para hypar e não executa isso. Então, ó, as crianças são responsabilidade de todo mundo aqui, tal, e geram essa movimentação. Então, a Colibri, por exemplo, que é uma amiga nossa trans, ela fez parte da gestão do Sarau por um tempo, e ela, quanto uma pessoa trans, ela cuidava das crianças. E aí era o quê? O pai dessa criança ou a mãe dessa criança vendo essa criança se relacionar com uma pessoa trans. E aí, como que fica esse respeito? Como que é essa provocação mesmo, eu gostava de fazer. E ela é maravilhosa, então ela cantava, ela trazia pandeira, ela fazia roda, ela fazia baiomisa, ela é bonequeira. Tô com saudades, inclusive, Colibri. Então, eu sempre provoquei essa situação. E ali ficou mais fácil, porque na Praça do Sarau ficava mais fácil, porque já tinha uma indução para isso. Agora, quando a gente vai para outros espaços e de forma itinerante, aí eu faço a provocação naquele ambiente. Talvez a continuidade disso não exista, mas a provocação existiu. Então, ô segurança, você poderia pegar aqui essa criança para mãe? Mas eu, não. Aí a diretora do espaço, não, pode ir lá. Sabe? Então, consentia que esse homem saísse do seu lugar dessa postura, né? Tipo, não me envolvo. Mas está ali, está assistindo, está atento. Não estava mais atento à porta, estava atento ao que estava acontecendo no sarau. Então, pega aqui a criança no colo. E aí você gera uma provocação. Então, é esse lugar que a gente precisa trabalhar. Porque o que é cômodo, né, falar das nossas causas e não provocar isso, a gente acaba saindo do evento e vai continuar tudo do mesmo jeito na próxima edição. Né? Então, tinha eu ainda sou eu provoco bastante nesse lugar. Provoco bastante. E você acha agora que seus filhos estão um pouco maiores, né? Não sei quantos anos eles estão. Eles estão com 12. 12 anos. Você acha que, tipo, tá talvez um pouco mais fácil, talvez por causa da locomoção, né? Mas, tipo, você acha que é mais fácil ou mais difícil, às vezes, de explicar e falar pra eles sobre os eventos e talvez sobre, tipo, também ensinar isso pra eles, né? Agora que eles estão ficando mais velhos. Uhum. De 3 a 5 anos, os meninos falavam frases de percepções que eles tinham pela vivência dos saraus. Então, eles comentavam algumas coisas e tal. Minha casa também era muito movimentada, então sempre tinham pessoas do sarau na minha casa, fazendo música, fazendo arte. Então, eles eram bem familiarizados com essa linguagem. E eles falavam frases que eu anotava, eu achava bonitinho, eu anotava. Uma amiga fez uma ilustração minha, a Dora Lia, que ficou muito engraçada, assim. Foi uma ilustração a partir de uma frase de uma das crianças, que ele falava: a minha mãe... O superpoder da minha mãe é a poesia. E aí ela fez uma bonequinha, tipo, uma superpoderosa, assim, que era eu com o livro na mão. E eu achei aquilo muito grandioso. Porque aí eu perguntei, mas filho, mas por que você acha que o superpoder da mamãe é a poesia? Ele, mãe, porque você pode inventar a história que você quiser. Você pode criar a história que você quiser. E aquilo foi muito impactante, assim, pra mim. E aí eu perguntei pra Dora, falei assim, Dora, você faria um livro mais imagens com essas frases que eu tenho das crianças aqui? Ela, Tata, vamos fazer, eu nunca fiz um livro. Eu falei, eu também nunca fiz um livro infantil, vamos tentar? E aí é um outro local, né? Porque um livro infantil, ele demanda de outra maneira. Então, você tem que fazer que o livro seja colorido para atrair essa criança, que a capa seja mais dura para criança demorar para rasgar. Mas essa folha colorida é uma folha... tem um nome que agora eu não vou lembrar, mas é a folha de revista. Então, ela é uma folha mais cara também. Só que quando eu fiz esse movimento com os meninos, era que eles tivessem a compreensão de que aquele livro era deles. Eles eram os autores sem saber ler e escrever. Porque eram frases audíveis, né? Era a partir da escuta. E aí eu falei... Ele, sério, mãe, a gente vai ter um livro, vai poder autografar que nem a senhora faz? Eu falei, agora, mas vai ter que aprender a escrever, e aí? Qual que é o rolê, né, e tal. Então, eles autografavam os livros deles, o número das páginas era a letrinha deles mesmo, então, foi assim, um escreve de 1 até 15, outro escreve de 15 até 30, que era a média de páginas que tinha no livro. Então, eles tinham essa propriedade de que o livro era um deles. Quando esses espaços que não eram... que os anfitriões não recebiam essa minha família
com um carinho, digamos assim, eles me convidam, quando o lançamento saiu, né, quando o livro deles saem com 7 anos, a gente consegue imprimir um livro com 7 anos, esses espaços me convidam para ir lançar um livro lá. E aí é o momento. Mas por que você lançou esse livro? Quer saber por quê? Não. E aí eu falava, é isso, as crianças estão aqui, elas têm escutativa, elas vão reproduzir em algum momento alguma frase do que aconteceu aqui, alguma vivência, alguma experiência, eles estão ali ouvindo, absorvendo, tá no subconsciente das crianças. Então, quando vocês não convidam, não esperam, né, que, por exemplo, eu tô lançando um livro aqui no bar, não tem um pirulito para eu comprar pro meu filho. E aí, eles vão vender o dinheiro, né? Eles vão vender o livro, o dinheiro é deles, e se eles quiserem gastar aqui, eles não conseguem. A gente vai ter que ir lá no McDonald's. E aí, começava a gerar essas provocações, assim. Então, a importância de ter lançado o livro deles, onde eles são autores, eu falo que eu sou só organizadora, foi de empoderar as crianças nesse sentido. Vocês são escritores sem saber ler e escrever. Então, isso é muito poderoso. É o lance de que mulheres... É isso, né? A gente também se relaciona com mulheres que não são alfabetizadas e que são poetas. Então, como que a gente... Como que essa pessoa vai ler o seu livro, né? Então, com as crianças foi bem interessante, porque eles tinham essa propriedade... Tanto que eles falam, mãe, não tem mais dinheiro do livro? Eu falei, então, os livros esgotaram, vocês são esgotados, né? Não tem, mãe, então vamos pensar em escrever outro e tal. Hoje eles estão com 12 anos, eles frequentam menos os saraus comigo, porque é isso, né? Estou numa guarda compartilhada com o pai, então eles estão ficando com o pai, aí na família do pai passa, depois de 12 anos, né, de ausências, passa a ter essa responsabilidade. Então são outros ambientes, né? Eles estão inseridos em outros lugares que não mais tão culturais quanto o que eu inseria, mas a base deles toda foi dentro dos saraus, literalmente. Eu acho que eu só não paria as crianças no sarau, mas todo o período de criança, adolescente e tal, foi dentro dos saraus. Você acha que hoje em dia, tipo, por ter criado os seus filhos dentro desse ambiente, eles querem ser, tipo... Com certeza fez uma diferença, né? Mas você acha que eles querem seguir nesse rumo, nessa carreira? Não. O Breno, ele é muito voltado pro esporte, ele gosta de coisas radicais, assim, coisas que provocam, né, um medo e tal. O Brian já tem mais uma veia artística, o Brian é artista plástico, já, né, afirmo isso com ele, falo, filho, você desenha muito bem, ele desenha coisas lindas, assim. Mas os dois têm uma relação muito bonita com a música. Então, eles são muito afinados para cantar, eles sabem dominar alguns instrumentos, né? Porque eu fazia esse movimento de todo aniversário deles, eu comprava o presentinho ali que eles queriam, quando eu tinha condições, mas independente do que eles escolhiam, eu sempre comprava um instrumento. Então, em casa tem uma caixinha lá, cheia de instrumentos, onde eles se relacionam com esses instrumentos, eles têm essa rítmica, né? E dentro do candomblé, a minha mãe tinha visto que até então um deles seria Ogã. Então a relação com a música ainda se enaltece, né? Nesse lugar. Mas não é uma coisa que eu forço, que eu digo que eles têm que ser, eu falo que eles têm que ser o que eles quiserem ser. Mas que eles façam bem feito, que tenham respeito com o outro, que eles respeitem as mulheres, né? Isso é uma coisa que eu converso muito com eles dentro de casa. Então, os meus filhos, eles são super cavalheiros, eles abrem a porta para mim, eles me dão florzinhas até hoje, assim. Eu acho que eu fiz um bom papel quanto na educação para que eles sejam homens menos piores. É assim que eu tento resumir minha educação com os meninos. Você acha que na hora de criar esses ambientes, tipo, tanto você chegar no evento e falar sobre, tipo, dar essas provocações, adorei essa palavra, provocações, você ir lá e provocar mesmo, tipo, instigar na cabeça das pessoas, tipo, pô, é importante relembrar disso, porque é isso, qualquer um, a qualquer momento agora pode virar pai, pode virar mãe, eu, por exemplo, estou aqui, e tipo... Não que eu nunca quisesse ser mãe, né? Só veio uns 7 anos mais cedo, mas... tá aqui. E, tipo, qual é a dificuldade que você encontra? Tipo, qual é talvez a resistência até das próprias pessoas mesmo, de, tipo, entender e criar essa certa empatia
não só com as mães, mas acho que com as crianças também. Eu lembro que eu sentia muito alguns narizes torcidos, assim, com essas minhas falas. Era muito perceptível ver que existiam pessoas que não gostavam daquilo. Eu também participei de coletivos que, apesar de serem coletivos femininos, não me acolhiam quanto mãe. Então, é diferente você falar sobre o empoderamento de mulheres negras e excluir a maternidade desse lugar. Então, eu sofri muita questão, assim, de reuniões. Então, precisava fazer reuniões com esse coletivo e eu tinha filhos, que eu não tinha como pagar uma babá para toda vez, né, que tivesse reunião, deixar com ela. E a minha família não me acolhia nesse lugar. Eu criei os meninos de uma forma bem solitária. Então, quando eu dizia que eu tinha as crianças para levar, era uma questão, né? Não tinha uma recepção da hora, não. E aí eu fazia a questão, bom, quando vocês me contrataram, estava lá no meu currículo que eu era mãe de gêmeos, né? Tipo, não levei um currículo para a empresa, mas sabia do meu histórico. Eu me introduzo no sarau com a força que o sarau da Ponte pra Cá tem por conta da maternidade. Então, por exemplo, eu fui convidada uma vez por uma emissora de televisão de um programa que falava sobre maternidades, para falar sobre minha maternidade quanto mulher negra, periférica, mãe solo de gêmeos. Numa TV. E era o Dia das Mães. E aí eu falei assim, olha, posso sim, tenho agenda, mas eu preciso levar os meninos, eu não tenho como deixar eles com alguém. Ah, então não vai dar. Eu falei assim, ué. Mas é um programa de mães brancas, que me convida quanto mãe e aí não tem acolhimento para meus filhos, então eu que não quero estar nessa emissora com os meus filhos, nesse programa especificamente, né? E aí eu vejo que é isso, assim, eu conversava muito com isso, hoje menos, mas eu conversava muito isso com a Luz Ribeiro, né? Porque chegava um momento que nem as contratações vinham para nós. Então, o contratante já definia se você queria estar ou não no ambiente. Ah, tem a Tata, né? Mas eu acho que ela não vai querer ir porque ela é mãe. Aí, tipo, você já é descartada. E a Luz também recebia essa mesma exclusão. Então, Tata, eu também passei por isso. Tipo, o pessoal, ao invés de perguntar pra mim se a partir do cachê que eles iam me oferecer, eu pagaria uma pessoa pra ficar com as crianças, não. Elas já me excluíam dos convites. Eu acho que você não iria. Ou, sei lá, festas mesmo. Convite pra festas. Você passa... Tomara que você não viva essa experiência, mas você passa a não ser mais convidada para alguns lugares. E isso é muito triste, né? Criam as depressões pós-partos, tem a questão psicológica, tem essa rotina de casa, fralda, mamadeira, que te coloca ainda mais submersa nesse lugar que a gente gosta de protagonismo, né? Da nossa arte. Não protagonismo da pessoa, mas da nossa arte. A gente está ali para falar sobre a nossa arte. E aí eu não recebia convites. Balada? Esquece. Mas Tatá, como você vai? Eu vou, eu ponho lá. Aí eu passei a levar dentro das minhas bolsas. Eu levava sempre um tecido com vários brinquedos e colocava na frente lá dos espaços. Ó, as crianças vão ficar aqui, vão brincar aqui. Mas não tem como... Eu primeiro perguntava, tem algum lugar aqui para as crianças ficarem? Não tem. Então posso colocar aqui um pano? Pode. Mas eu não tenho lápis. Não, eu tenho lápis, eu tenho sulfite, eu tirava uma cartola mágica. Tirava os brinquedos ali e os meus filhos, mais as crianças daquele ambiente ficavam ali até um período, né? Não vão ficar ali o tempo inteiro porque agonia mesmo, angustia. Mas por um tempo eu fiz isso daí muitas vezes. Muitas vezes. Eu respondi a pergunta? Eu sou pisciana, gente. Às vezes eu viajo, vou pra longe. Entendeu? E acho que agora encaminhamos para nossos momentos finais. Tipo, qual que você vê que talvez seja a grande luz no final desse túnel? Tipo, o que é que você acha que tem que despertar mesmo na cabeça das pessoas para ela falar, pô, precisa de um ambiente, precisa de uma programação aqui ou ali, se não der para fazer em todos, mas talvez vamos se esforçar para ter mais, ou, nossa, por que eu não fico ali, eu só seguro 5 minutos a criança, porque... Chorou, dou pra mãe, né? Olha, eu acho que isso tem que deixar de ser uma pauta das mulheres mães
Isso tem que ser uma pauta da comunidade, dessa comunidade, assim. Então, os filhos, eles são o reflexo de uma sociedade, né? As crianças são o reflexo de uma sociedade. Então, essa preocupação não tem que ser só de mulheres que são mães, mulheres que escolheram. Eu lembro que eu ouvia também isso, assim, de mulheres brancas, feministas, de dizerem, mas por que eu tenho que ficar com o filho dela se eu escolhi não ser mãe? E isso é uma facada no seu peito, entende? Tá, você escolheu não ser mãe, mas a sua mãe é mãe. Para que você nascesse, ela foi mãe. E qual que é o lugar dessa mãe quanto mulher? Qual que era a cor do batom que a sua mãe usava? Você lembra da sua mãe quanto mulher? Ou só lembra da sua mãe a partir de ser mãe? E isso foi uma facada, assim. Eu falei, que bagulho louco, né? Porque, independente disso, ela vai se relacionar com pessoas que são filhos. E né? Como que você traz uma pauta tão importante que é o feminismo e não tem uma empatia, né, com a questão de maternar? Então a gente, a Carolzinha Peixoto do Poetas Ambulantes, a Pan Araújo, a Lucibeiro, quando passou a ser mãe, a gente conversava muito sobre esse lugar, e a gente começou também a criar projetos que trouxessem a maternidade quanto um protagonismo. Então, o Islã passou a ter essa adesão da preocupação, da gente responsabilizar aquele corpo, né, dessa comunidade. A Carol fez um programa muito legal também de maternagem, que falava sobre essas exclusões que a gente tinha, né? Convidava poetas para falar falava sobre, tem as meninas que exercem a maternidade sapatão, né? Que é a Aline Exu e a Alê, conheci ela como Alê, conta do candomblé, que trazem outros tipos de maternagem, né? De maternidade. Então, eu acho que para ser eficiente, isso tem que deixar de ser uma preocupação só da mulher que é mãe. Tem que ser da comunidade. Do DJ, do produtor, do fotógrafo, né? Tem que ser dessa comunidade, não só de mulheres mães. Acho que tem tudo a ver com isso que você falou, inclusive, tipo, se você for parar pra pensar, está acontecendo esse encontro e por acaso com esse tema, e tipo, nós somos mães agora, e tipo, no caso, né? Eu sou mãe agora. E, tipo, essa questão, né, tipo, de trazer, ou não sei se, talvez até se pensando assim, talvez se eu não estivesse grávida, talvez também traria esse tema, tipo, como pauta daqui agora. Então, acho que é super válido isso que você falou. E é importante, eu agradeço por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço de verdade. Vou tentar resumir bastante, mas, por exemplo, a Benção Mãe, né, que é a grife que eu articulo, ela é uma grife para homenagear uma mais velha, que é a Ana Rita Dias da Encarnação, foi minha primeira zeladora espiritual, e ela, quanto uma mulher negra, gorda, retinta e militante, quando eu perguntei para ela qual que era o medo dela, ela falou que o medo dela era cair no esquecimento. Então, também existe esse lugar do apagamento das nossas histórias, né? E aquilo me deu muito medo. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Ela trabalhou com a Erondina, toda aquela área ali do Campo Limpo, das praças do Campo Limpo. A luta para que fossem creches naquele espaço foi uma luta dela com mulheres do Embu das Artes, trazendo essa questão política, né, para aquele lugar. Então, falar sobre mãe, eternizar a mãe nesse lugar, não só nesse lugar imaculado que foi nos anos do rap, né? O rap trazia a mãe como um lugar, a mulher não tanto, mas a mãe, bença minha mãe, tal. Mas e a efetivação, né, desse amor todo aí pela mãe. Então, eu que sou grata, porque quando registros como esses acontecem, a gente eterniza histórias, a gente coloca isso para historicidade desse lugar, da região do Capão, no Capão. E não só, né, a gente foi... por muitos anos, nós, quanto população preta, a gente sofreu um apagamento histórico. Então, o registro que vocês estão fazendo aqui faz com que vocês me eternizem junto a essa história, né? Então, eu sou grata. Maravilhoso. Agora, como nós estamos nesse momento especial e temos que acrescentar uma coisa muito importante a esse cenário para as próximas convidadas se sentirem ainda mais
representadas, mais bem-vindas, eu vou entregar a foca. Foca nelas. Oh, ai, meu Deus! Foca nelas. Uau, que bonitinho. Eu posso pôr aqui? Pode. Ai, que lindo. Foca nelas. Vai ficar? Vai. Muito, gente, que legal. Eu não tava entendendo ainda. Uau. Do nome veio o bicho de pelúcia ou do bicho de pelúcia veio o nome? Nunca saberemos. Legal. Que legal. Mas eu agradeço, Tata, pela sua participação, por você ser essa mulher que inspira. Eu já te vejo de alguns bons anos, acho que já vai contar desde a primeira vez que eu fui no sarau. E, tipo, acho que além de ser um lugar diferente de outros sarais, sabe? Tipo, de ser realmente um espaço acolhedor, de você ver coisas que você não está acostumada no seu cotidiano. Para mim, por exemplo, foi uma grande revelação para mim, sabe? E você ser essa pessoa que tá lá e ao mesmo tempo pode estar aqui do meu ladinho, sabe? Então é muito bom ter você aqui. Muito obrigada. A gente foi recebida de uma forma muito carinhosa e acolhedora, né? Isso parte também de como que as mulheres conseguem exercer quando estão juntas. Então, acho que isso também é muito importante da gente trazer, né? Essa parada de rivalidade, uma parada cringe, como os jovens dizem hoje. Já passou. Obrigada aí, todo mundo, a equipe aí que tá atrás, né? Todo mundo que fez acontecer, eu tô muito grata. E passa as redes sociais pra nós. Ah, sim. Vamos lá. O meu perfil oficial é Tata, com TH no primeiro tá. Tata Alves Poetisa, tudo junto. A grife da nossa marca é A Bença Mãe, do jeito que tá aqui. E a página do Sarau da Ponte Pra Cá é Sarau da Ponte Pra Cá, sem cedilha, né? É isso. E seus livros estão disponíveis também? Eles esgotaram, Ashley. Esgotaram. A gente não tem educação financeira na quebrada. Eu não soube gerenciar isso, tipo, de ter para muitos anos, né? Consegui imprimir algumas remessas, mas chega um momento que esgota mesmo. Eles esgotaram, mas eu tenho o Baobá em Memória, que é um jogo da memória a partir dos orixás para as crianças. Então, esse está disponível e ainda tem alguns lá. Diferente, da hora, né? Mas eu quero ver também. Tá Tchau, bom. Pessoal. Muito obrigado por hoje. Um beijo. Me sigam também lá na rede social, Ashley Oficial. Agradeço por hoje. E é isso. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Foca nelas! Foca nelas! Esse podcast foi produzido pela turma de 2024 do Clube de Criadores do Capão, do projeto Manda Cultura, contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.